Olá, sejam todos bem-vindos ao Extracampo. E no programa de hoje você confere. Semifinais pouco movimentadas. O RT contra Atlético, América contra Cruzeiro. No primeiro jogo, só empate. Decisão fica para domingo. Galo voador. Atlético chega ao Paraguai para mais um jogo da Libertadores. Cruzeiro pés no chão. Discurso do time ainda é de cautela na Copa do Brasil. Isso e muito mais você confere agora. O seu Extracampo já está no ar. Estamos começando mais um Extracampo nesta terça-feira e é com grande alegria que te recebemos aqui para a gente poder falar de futebol e levar para você aquilo que é o melhor documentário mineiro sobre Cruzeiro, sobre Atlético, sobre o que aconteceu no Campeonato Mineiro nesse final de semana, nas semifinais e também sobre o que vai acontecer com a Libertadores, que o Atlético joga, também tem Cruzeiro pela Copa do Brasil. Esses assuntos você conferirá hoje, mas para isso eu tenho que apresentar a bancada que nos compõe hoje. Primeiro, o nosso professor, aquele que sempre vem nos dar aula aqui na TV. Nico, seja mais uma vez bem-vindo. Valeu, Jefferson. Bom dia a você, aos telespectadores, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. E hoje, né? Hoje eu que vou tomar as aulas com o meu mestre aqui de muito tempo, de longa data. E ele que vem substituindo o André hoje, o André que está estudando fora da cidade. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, que bom tê-lo aqui, ainda mais para substituir o André. Olá, Jefferson, olá, Nico, olá, pessoal de casa também. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui no Extracampo, né? Onde eu me formei como comentarista, né? Eu ainda ouso falar assim, mas foi a minha grande escola e estar aqui é sempre um deleite, né? E é isso. No primeiro bloco, a gente vai falar do Atlético. O Atlético que jogou no Mineirão contra o RT, com o mando da URT, mas acabou saindo na frente, tomou um empate e com um resultado que não era esperado, ainda mais com o time titular, ainda mais depois do jogo de quinta-feira, onde o Fred fez 4 gols. Se esperava um pouco mais do Atlético. Você confere os gols agora. Tá aí os gols da partida. Primeiro do Rafael Moura, né? Uma falha do zagueiro, né? Falha clamorosa. Ele entregou essa bola pro Rafael Moura e o Rafael Moura, assim, né? Cara a cara vai ser difícil perder. E na verdade ele ainda fez força pra perder o gol, né? Bateu mal pra caramba. E depois o gol da URT. Chumbo trocado, né? O gol da URT que retrata um pouco do que tem sido o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, já falei isso antes aqui. Uma defesa muito vulnerável, muito fácil de ser penetrada. Sistema de meio de campo do Atlético não está funcionando, especialmente em termos de defesa. Ou seja, Leandro Donizete deixou saudade. Eu, particularmente, não gosto do estilo de jogo dele. Nicomedes. Tá jogado lá na Baixada Santista. Para o sistema do Atlético Mineiro, ele foi fundamental. Em termos de Libertadores, ele e o Pierre. Aí você perde 2 jogadores de extrema marcação, de pegada, e entra um Rafael Carioca, que é um camarada mais moroso, um camarada que diz ser um camarada mais técnico, na minha opinião, não é. Ele teria que jogar numa função diferente do Rafael Carioca. Jogando como camisa 5, não é a dele. E ainda mais junta com o Elias, né, que é outro que... O Elias foi praticamente um armador no jogo de domingo. Mas basicamente ele sempre jogou assim, como o terceiro homem de meio de campo, que chega muito ao ataque. E o Atlético acabou não correspondendo aí à expectativa nesse domingo, né? E tá certo que o jogo era 11 horas da manhã, né? Mas você tinha tirado só o Fred do time titular, o restante era o mesmo que enfrentou o Sport Boys na quinta-feira. Com certeza. E até aquela coisa que alimenta um pouquinho a corneta entre torcedores, né? No início do Mineiro, o Cruzeiro empatou com o RT lá em Patos de Minas, num pasto de gramado, né? Hoje o Atlético empatou com o RT, hoje não, né? No fim de semana, no Mineirão, um gramado de primeira, né? Onde as condições de jogo favoreciam o Atlético. Então, assim, onde está o erro, né? Por que com condições favoráveis, o time não conseguiu passar para um time mais fraco, o Atlético, né? Venceu lá por 2-0. Sim. Um jogo até... Aí, o Jefferson, também, Vinícius, a gente precisa pensar o seguinte, o Atlético Mineiro esteve para perder esse jogo, gente. Foi bem próximo, não foi longe não. Encaixou alguns contra-ataques no segundo tempo e por deficiência técnica, a finalização ruim acabou não trazendo o resultado mais amargo para o Atlético.
que nesse viés de Campeonato Mineiro, tanto o Atlético como o Cruzeiro, eles têm mania de deixar a decisão para o segundo jogo. Parece que são muito lentos. A cabeça do jogador atleticano está na Libertadores, não tenho nenhuma dúvida disso. E mais um detalhe sobre esse jogo, para apimentar a nossa discussão aqui, o que me faz, assim, ficar feliz é um time do interior se classificar para um quadrangular final, né, que diz ser sensacional. Eu tenho minhas críticas, acho tecnicamente o campeonato fraco, mas aí a URT faz um trabalho brilhante, se classifica com a 4ª vaga e manda o jogo no Mineirão, pensando que vai ter uma renda absurda. Não tem a renda absurda, poderia ter levado o jogo para Uberlândia, por exemplo, teria o apoio do seu torcedor, teria uma renda melhor e cansaria muito mais o Atlético Mineiro em razão da viagem. Tem horas que não dá para entender a cabeça do dirigente mineiro. E eu sou torcedor da URT. Hoje eu viria com a camisa autografada da URT que eu já trouxe aqui antes. Sim, você trouxe. Eu trouxe o ano passado. Trouxe. E aí falei, não vou levar não para evitar problema. Um detalhe assim, que até é bom lembrar, a URT faz boas campanhas do Mineiro há uns 3 anos. Sim, Em sim. sequência, Sim, né? sim. Então, assim, você fazer o time chegar tão longe na hora da decisão, tirá-los de sua casa, né? De fazer um jogo No ano mais de passado, igual quando para igual. o Nico trouxe a camisa do RT, foi o jogo que eles... na verdade, não foi ano passado, foi ano retrasado. Foi o jogo que eles rebaixaram o Democrata. Foi, Você infelizmente. trouxe. Infelizmente. Aí eu segui. E é um clube o que vem mesmo fazendo. o pessoal fica chateado a gente fazer essas homenagens, mas na verdade eu estive em Patos de Minas várias vezes transmitindo futebol. A cidade é muito acolhedora e tem uma paixão muito grande pelos dois times, o RT e Mamoré. A rivalidade lá, assim, é na casa de rivalidade Inter e Grêmio, para você ter uma ideia. E a cidade apoia os dois times, cada qual apoiando o seu lado. Então o fato da URT chegar, ela chega bem, porque há um investimento bacana no time também. Acho que a mentalidade de investimento é muito ao contrário do que a gente vê nas demais cidades, especialmente o Governador Valadares, que tem uma torcida apaixonada, mas que não tem investimento. apoio, isso, exatamente. E o que o Nico falava, e eu, né, até você voltar ao seu comentário, ele falava de cansar o time do Atlético. E pensar em cansar o time do Atlético seria interessante não só porque assim, eu vou cansar o time do Atlético, ele vindo para Uberlândia, ele vai chegar aqui cansado, não. Mas no confronto final, dentro do Mineirão, o Atlético estaria mais cansado, Sim. porque ele teria que voltar de Viajar, novo para sim. Belo Horizonte, para depois... Aí fazendo a viagem para jogar Libertadores, né? Dirigente tem hora que não pensa. pisa na bola. Eu acho que aconteceu com a URT, a mesma coisa que aconteceu em São Paulo com o Colinense. Inventou de jogar dentro do Morumbi, achando que ia ter uma renda danada, tirou 50 mil de lucro. Nesse aspecto, o que vai ficar de negativo para o URT, o Vinícius, por exemplo? No final das contas, vai pesar contra o RT, porque tem que sair de Patos de Minas e vir para Belo Horizonte? 2 vezes, né? 2 vezes. 2 vezes. Então, assim, é uma coisa que afeta todos os aspectos do clube. Tanto a parte esportiva, né? Os jogadores ficam um pouquinho frustrados por não jogar em casa, quanto a questão financeira, né? Não é todo o clube do interior que consegue custear uma viagem de um time inteiro para Belo Horizonte. É altíssimo. Pagar hotéis. né? Você tem que pagar comida. A URT foi mandante. Imagina o custo para alugar o Mineirão, custo de operação, né? Poder fazer manutenção de cadeiras quebradas eventualmente, gramado, né? Não tem como. O time não tem caixa suficiente para poder fazer isso, para manter isso uma fase inteira de competição, né? Então acaba sendo triste porque poderia ter sido muito mais um jogo em Berlândia, por exemplo. A URT eventualmente poderia ter vencido o jogo do Atlético por 1-0, né? Uma catimba ali, uma retranca. E até chegar à final. Seria um prêmio para os jogadores, né? E para a cidade que tanto acolhe o time. Então é triste você olhar que o dirigente erra de maneira tão boba. Eu achei uma decisão assim descabida. Já aconteceu outrora do Democrata precisar mandar jogo fora e mandou um jogo no Mineirão contra o próprio Atlético. Aí, contra o Ituiutaba foi pior, que era na semifinal o atual Boa, né? Sim. Tinha mais ou menos no estádio umas 100 pessoas. Assim, é um absurdo. O antigo Mineirão, aquele Isso foi estádio 2008, gigante. né? Estádio gigante. Quando chegou na semifinal contra o Atlético, também teve que mandar lá. Sim. Mas isso, o erro não foi Já feito mandou agora. aqui contra lá no Ipatingão também, né? Mas o erro não foi feito agora. Até quando, semana passada, a gente trazia, o presidente disse que quando você escreve a equipe, você tem que escrever também os outros estádios, os outros possíveis estádios, no caso deles, porque o estádio deles tem 5 mil. Agora, o estádio lá é pacato, é pequeno, é aconchegante para o número de pessoas que vão lá, mas o time está tão bem, você acabou de citar, o time vem numa sequência, por que não faz um investimento maior, né? Eu acabei de citar que a cidade gosta do esporte. Até o próprio estádio do Mamoré que poderia ser utilizado. Mas a rivalidade é muito grande, é muito grande. É o que eu chamo de rivalidade tola.
Ela é imbecil. Porque na cabeça do dirigente da URT, ele não falou nada comigo, mas eu suponho que ele tenha pensado assim, puxa, 40 mil pessoas pagando R$50, tô rico. É. Ele não é assim. Não é bem assim. Torcedor do Atlético Campeonato Mineiro já não chama atenção. O torcedor do Atlético Mineiro está com foco. Ele tinha que ter pensado o seguinte, está com foco na Libertadores, acabou de ter um clássico. Um jogo importante para a Libertadores, que é o Sport Boys. Exatamente. Então não tem porquê. Acho que foi um erro. A gente falando assim, fala de erro, talvez o cara sabe lá como é que funciona, ele tem os apertos dele lá. Talvez receber um favorecimento também, vamos deixar isso para lá. Vamos falar então de Libertadores, vamos deixar um pouco então essa semifinal de lado. O Libertad, o Atlético viajou ontem para enfrentar o Libertad no Paraguai, que vem numa campanha também muito difícil nos últimos 3 jogos, sem vitória. O grupo do Atlético, para falar a verdade, na Libertadores é mamão. E também tem sido desde que o Atlético passou a frequentar a Libertadores. Sim, nunca pegou um grupo difícil. Concordo plenamente. 2013 pra cá. Concordo plenamente. E assim, comentando até um pouco sobre o plenamente. Libertad, é um time que sofre muito desde que perdeu o apoio político e financeiro do Nicolás Leoz, que era presidente da Conmebol e era patrono do time. Era uma força no futebol paraguaio, assim como o Manchester City era na Inglaterra, pelo dinheiro que tem, pelo caixa que tinha. Então, desde que perdeu essa proteção, por assim dizer, né, do mandatário, é um time que caiu demais, não conseguiu manter jogadores, teve que vender muitos bons valores para fora, inclusive em 2014 vendeu o Samudio ao Cruzeiro, né? Ainda emprestou, né? E era o líder do time, camisa 10, capitão, então eu acho que não representa mais risco ao Atlético como equipe, apesar de ser uma equipe tradicionalíssima no Paraguai, mas não tem mais o mesmo brilho de outros anos. Eu acho que o problema do Atlético é o Atlético, porque a partida contra o Sporting Boys dentro foi no Independência, sim. mostrou um time que é muito desregulado. Tá certo, o Fred fez 4 gols em 20 minutos. E isso mostra o adversário que o Atlético estava jogando. Mas tem um detalhe. Quando eu disse aqui recentemente a respeito... a gente está falando do Campeonato Mineiro paralelo com a Libertadores, que as duas competições estão fluindo junto. E trata-se da mesma agremiação, no caso, o Atlético. O André olhou para mim e Nicomedes, torcedor atleticano vai ficar bravo com você. Alguns, até mais chegados, eles realmente ficam bravos, mas a gente precisa ser um pouco mais inteligente para ver o futebol. Eu assisti o jogo do Atlético Mineiro aqui, você estava lá, aqui contra o Democrata, em Valadares. A defesa do Atlético é muito aberta. Naquela ocasião, eu disse aqui no programa, é fácil entrar na defesa do Atlético, mas eu não falei isso só por ocasião de 2017. Eu citei aqui várias vezes no ano passado que a defesa do Atlético era uma defesa fácil de ser penetrada, tanto que o Atlético poderia ter sido campeão brasileiro. Não foi porque foi um time muito aberto. E outra coisa que eu falei aqui nessa bancada aqui, ó. O Atlético, aqui contra o Democrata, enquanto o Democrata foi tático, o Atlético se lascou. Aí, quando o Democrata empatou o jogo e tomou o domínio da partida, o que o Roger fez? Eu vou esquecer um pouquinho o que a gente está treinando, vamos voltar para o modelo galo doido que dá certo. Foi o que ele fez agora no 5-2. Porque o time estava melhor que o Atlético estava apagado, estava sendo vaiado. As substituições não foram brilhantes no quesito técnico-tático, mas elas foram brilhantes porque ele empurrou o Atlético para cima do adversário. E aí, aquela sequência de gol, o Fred é um cara imbatível. A bola chegou, ele guarda mesmo. E o time aberto, outro time errou, o treinador errou muito, porque quando estava, que empatou 2-2, ele poderia ter deixado fechado o jogo. Aí ele falou, não, a gente estava com 2-1 agora. Aí ele abrir o time contra o Atlético no Horto, é suicídio. E foi isso que aconteceu. Mas não porque o Roger está com um time brilhante, o Atlético não está jogando taticamente, não está jogando um time... E é um elenco que tem ótimos jogadores. Por que o Casares não está produzindo? Porque o Robinho não está produzindo. Robinho caiu muito. O Robinho joga a conta do chá. Quem está levando o Atlético Mineiro é o Fred e o He-Man quando entra. Leonardo Silva, a ultrapassagem do jogador da URT, ele mostra claramente que Leonardo Silva não tem pique, não consegue acompanhar um jogador que tem um preparo físico muito inferior ao de um jogador do Atlético Mineiro. Você vai comparar a URT fisicamente com o Atlético, é um absurdo. Tá? Quando a gente volta na Libertadores, é o que nos preocupa, porque o problema do Atlético é ele mesmo, eu concordo plenamente com a sua colocação. Porque se o Atlético se acertar, a gente disse que o Atlético classifica com o pé nas costas, primeiro do grupo, aí quando chegar a próxima fase, aí complica um pouco. Porque você não sabe o que vem. E qual é o Atlético que está na Libertadores? O que a gente pode apostar que esse Atlético vai render?
Aí o atleticano fala, não, o Atlético bicampeonato. Beleza, no nível de torcida, vai ser bicampeão. Agora, eu não tô aqui para falar de nível de torcida, tô aqui para falar de questão técnica e tática. O Atlético, para mim, limitadíssimo até o presente momento. Jogadores não faltam, né? Tá faltando mesmo talvez alguma coisa que eles precisam se resolver. Tá faltando um tchan, tá faltando alguma coisa. Não sei o que é. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa agora, a gente volta no próximo bloco para falar do Cruzeiro, também sobre a semifinal do Campeonato Mineiro Cruzeiro, também tem jogo da Copa do Brasil. A gente volta daqui a pouco. Volta com o segundo bloco do Extracampo. Agora a gente vai falar sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro que enfrentou o América no Horto nesse domingo, às 4 horas, né? Era mando de campo do América. E saiu com 1-1. Uma partida também bem apática, bem abaixo daquilo que poderia ter sido o jogo, já que, embora o América jogando na segunda divisão, ainda é um clássico mineiro. Confira como é que foram os melhores... Não, por enquanto a gente vai então comentando aqui sobre a partida, que deu um probleminha no VT aqui sobre os melhores momentos. Mas foi uma partida abaixo, né? Mas eu gostaria que você tivesse feito a chamada do jeito que você fez aqui em off. Esse Cruzeiro é outro, né? Porque basicamente basicamente o Cruzeiro de quinta-feira contra o São Paulo foi muito diferente do que o Cruzeiro que foi contra o... Lembrar o pessoal que acompanha o Extracampo que semanalmente que a gente aqui não é bem pago para convergir, não. A gente é bem pago para divergir. Isso mesmo. E assim... A gente tem opiniões diferentes a respeito do Cruzeiro, em particular, mas eu continuo achando que o Campeonato Mineiro não gera a motivação que os jogadores deveriam ter. A falta de pegada, de vontade do Thiago Neves, do Arrascaeta e de outros, assim, é irritante. Seu camarada andando em campo, os passos que o Thiago Neves estava errando, sabe? O erro de posicionamento do Maicon. O Maicon vai corrigir isso quando? Aí entra treinador, sai treinador, o Cruzeiro continua. Mas aí, quanto a isso, eu sou obrigado a chamar a atenção, por exemplo, do Thiago Neves. Acabou de chegar na equipe. Se é campeonato mineiro, se é campeonato tem que jogar, se é amistoso, concordo. Se o que é, Concordo. ele tem que se virar. Ele tem que jogar muita bola, porque ele ainda tem que se provar muito, porque ele veio do mundo árabe. Eu acho que não é nem uma questão. Enquanto a gente vai comentando aqui, vai rolando o VT, dos melhores momentos, e a gente vai comentando sobre o jogo. Pode ir. Eu acho que tem um argumento muito mais forte do que Isso essa questão não foi de ter pênalti, chegado. não. Não foi. Realmente não foi. O torcedor pediu e tudo mais, mas não foi. Aí o Thiago Neves Foi deu tudo uma que ele fez no jogo, foi isso. Foi isso aí. E o gol, né? O gol não tinha jeito também de não dá pra- fazer. Mas Olha, assim, eu acho que um argumento muito mais forte do que chegar do mundo árabe e ser recém-chegado é a questão do salário. Um Muito jogador alto. de 32 anos que está ganhando 700 mil reais. Olha lá, Muito como, alto, como o muito América alto. atravessou, costurou a defesa do Cruzeiro ó, por várias Tem- E vezes. aqui, Tem que gente- jogador esse Gustavo Blanco, hein? É, 22 muito- anos não, só. Quando jogou aqui, eu falei com o Jefferson aqui, Craque de bola. Falou. é um jogador a ser observado, joga muito. Tem Aí também não- aí não é a o dele, menino né? de 16 anos, né? 17 anos agora, né? O Mateuzinho. Não, o também. Mateuzinho não fez um campeonato bom, não. Foi- É um bom mas, jogador, mas não fez um bom foi campeonato lançado muito mineiro, não. cedo, né? Perigoso Sim, eu ter acho. queimado o jogador. Ele fez uma ótima Copa São Paulo, mas o Campeonato Mineiro Isso aí tá jogou o bem. gol do América, né? Olha o gol que o Cruzeiro toma, gente. Tem Passa à ali frente todo 3, mundo. 6, 7 jogadores do Cruzeiro na pequena área. Mais E aí o é o goleiro. gol do... Ali foi um erro de posicionamento violento da defesa também. Gol né? do... E se por um lado o destaque da América foi Gustavo Blanco, no Cruzeiro não tem como falar. De todas as partidas do ano, como joga a bola o Diogo Barbosa. Tem Que jogado lateral muito. esquerdo. Tem jogado muito. Acho que o Cruzeiro Esperto, apoiador. encontrou o lateral, né? Encontrou o lateral, eu Depois acho. de alguns anos sem um De lateral alguns esquerdo, anos, porque em 2014 Alguns anos o lateral não, né? De foi... 2003 pra cá, que foi o Leandro na Sim, Coroa, sim, não eu teve lateral concordo. esquerdo. Não teve, Não, não mas teve. com 14 o anos, Egídio lateral fez um esquerdo. bom campeonato, tal, só mas... isso que eu ia fazer o comentário. Mas era muito irregular. Ele é fraco como Ele jogador. oscilava muito. Mas ele fez um bom campeonato pelo Cruzeiro, com gols de falta e tudo mais. Quem sabe não vira mesmo E o Leandro também, que só jogou aquele ano também. Só jogou aquele ano também. O Diogo é um bom achado, porque o Cruzeiro está em construção, o time do Cruzeiro está em construção. É o único time da Série A invicto esse ano. Melhor aproveitamento. Gente, mas assim, tem que considerar muito o tipo de jogo que o Cruzeiro fez daqui. Na nossa opinião aqui, eu acho que isso a gente converge. O Cruzeiro fez um jogo contra o São Paulo. Mas o clássico.
Tá, então tá. Eu Cruzeiro... não coloco na conta, não, porque o clássico, 11ª rodada, todos os dois classificados, todos os dois já sabiam a Não, e posição sem que contar tava. que o clássico dois pela, clássicos. e o clássico pela Superliga Primeira também. Liga. Primeira Liga. Liga, né? Superliga é vôlei. Os dois clássicos do ano não tinham o valor Nem que o clássico super deve aquela ter, liga né? é. Apesar de que eu não sou da opinião de alguns jogadores do Atlético que citaram a frase do poeta Ronaldinho Gaúcho, quando tiver valendo é diferente. Eu não sou muito adepto disso, não, que estava valendo sim. Mas vale salário, vale jogo. Sim. Estava valendo sim. Mas não pode dizer que o Cruzeiro teve assim, um jogo excepcional. Mas contra o São Paulo, o Cruzeiro jogou muito. O Cruzeiro foi realmente o que se espera do time do Cruzeiro. E o elenco está bem melhor em relação ao do ano passado. Ah, não, com certeza. Hoje o Cruzeiro tem peça para rodar. Machucou o Henrique, você tinha o Hudson para jogar. Machucou o Robinho, tem o Rafinha para jogar. Ainda eu penso que ali naquela ponta direita, ali, a ponta esquerda ainda fica um pouco aquém, porque o Alisson não. O Alisson, para mim, é muito irregular, Alisson... péssimo de finalização. Elber já demonstrou que realmente é para jogar em time pequeno, vai jogar no Curitiba, vai jogar no. Sente a camisa, né? Sente, Incrível. sente. Incrível. Fez um campeonato muito bom pelo esporte, veio pro Cruzeiro ano passado, parecia que ia engrenar, não engrenou, ano de novo não engrena. O Alisson, acho que a exemplo do Egídio, que a gente comentou no começo do bloco, é aquele ditado, né? Time bom consagra jogador ruim. Quando o Alisson teve aquele elenco do Cruzeiro mais forte ali para segurar o piano, ele poder entrar no segundo tempo e fazer a bagunça dele, ele rendeu. Agora em 2015, quando todo mundo foi saindo e o time se desmontou, falou, toma a camisa 11 e você agora é o ponto esquerdo do Cruzeiro. A partir dali, o futebol do cara mingou. Ele sentiu, escorreu né? entre os dedos. Ele sentiu. Então, assim como pro Egídio funcionava, né? Um lateral esquerdo ruim, num timaço que rendia, pro Alisson é a mesma coisa, né? Um time mais robusto faz com que o jogador medíocre tenha a chance de se destacar. Não é o caso de fazer isso agora, né? O time do Cruzeiro é um time forte, mas não é aquele timaço de antes, que faz com que o jogador nota 6 cresça de produção, né? Não, mas também... Ainda não é o mesmo caso, então... Não dá para se comparar os jogadores daquele... O meio de campo do Cruzeiro era bem... E o próprio Lucas, que foi vendido depois para o Real Madrid, que retornou agora, ele ainda está em baixa, né? Em termos assim, precisa readaptar. Naquele time ele jogou muito. Ele foi um bom substituto do Henrique e do Newton, né? Quer dizer, o Cruzeiro... Até o Newton estava bem. Aí o Newton saiu e ele tomou a vaga. Ele tomou a vaga. De uma vez. Mas assim, seria precipitado ou justo dizer que Elber e Alisson são jogadores de segundo tempo, de 10 minutinhos? Porque eu não vejo eles de forma diferente. O Elber sim, porque ele consegue ainda armar um salseiro ali e correr um pouquinho mais. O Alisson já não tem mais essa característica, né? De só correr. Já não tem mais velocidade para isso. Acho que as as lesões cirurgias mais limitaram. de fazer isso, né? O Elber ainda tem um pouquinho de pique para isso. Mas tem que talvez, repensar na situação para usar esses jogadores. Talvez fosse melhor para o Cruzeiro emprestá-los novamente, talvez. Alisson, ver o que ele vai para dar rodagem. Porque no Mas time rodagem, hoje... Tá dois jogadores com 24 anos de idade? 24 anos, cara. Mas é complicado, né? Na verdade, o Cruzeiro imaginava que fosse fazer dinheiro nos dois, cara. E tá insistindo com uma coisa que não vai dar. Quem é que vai dar milhões em Alisson? O Bernard apareceu, estourou, foi vendido, cara. É assim que funciona. Não tem como o jogador estourar com duas temporadas. É uma temporada só. Só se o cara for muito acima da média. Não tem como. O Neymar surgiu. Mas você tá falando de Neymar. Não, tô falando de jogador que se consagra e é vendido rápido. Não tem como o Cruzeiro insistir com o jogador 2, 3 temporadas achando que vai fazer dinheiro. Não vai fazer dinheiro. Tá mais fácil o Dedé, com todo esse processo dele de recuperação, voltar a ser titular, ser destaque e terminar o campeonato com mais gols que o próprio Alisson, que é atacante. Um menino péssimo de finalização, tem problema de fundamento, corre errado, não sabe recompor. Quando vai marcar, chega de forma abrupta, comete falta o tempo todo. O Mano Menezes gritou com ele o tempo todo no jogo de domingo. Então o que tá faltando pro Alisson? Ele já teve base. A falta de recurso dele na hora do drible é triste. Então quando eu quis dizer rodagem, não foi para ele sair e voltar pro Cruzeiro para brilhar. É para ele fazer a carreira dele em outro lugar. Quem sabe o esporte vai chegar lá e brilhar como o Elber foi. No Coritiba. Uma pressão menor? Menor. Infelizmente, jogar com a camisa do Cruzeiro, infelizmente, olha você ver que dureza. Infelizmente é pressão, cara. É pressão. Sempre vai ter, não tem jeito. Agora, sobre o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. O São Paulo deve vir um pouco diferente, até o próprio Rogério deve armar um time diferente. O São Paulo vai vir agressivo. Deve vir com o Prato e com o Gilberto no ataque, vindo 4-4-2, o Cueva mais próximo ali dos dois. E, ao contrário de jogar com 2 pontas. O que o Cruzeiro tem que fazer?
antes de vocês comentarem, a gente vai conferir o que falou o Thiago Neves na entrevista coletiva de ontem. Coloca na tela, por favor. Porque a gente não pode chegar quarta-feira achando que já está classificado, né? Por mais que a gente ganhou 2-0, mas a gente está jogando contra o São Paulo, que é um time que tem vários jogadores de qualidade, que pode chegar aqui e reverter. Então, acho que todo mundo tem essa consciência que o jogo vai ser difícil e é a hora de ter a experiência dentro do campo, segurar um pouco a bola, ganhar um tempinho a mais. Acho que a gente tem que atacar para fazer um gol, para aumentar ainda mais a vantagem. Óbvio que eles vão sair para cima. Só que a gente está jogando em casa também. Então, eles vão ter que vir atacar a gente, mas com cuidado, porque a gente tem um contra-ataque também muito rápido, muito forte. Tá aí. Agora eu vou jogar para vocês. O Thiago Neves fala que deve fazer um gol para tentar já matar a partida. O São Paulo, ele demonstrou ter uma fragilidade muito grande quando a bola está no pé dele. Foi assim contra o Corinthians nesse fim de semana, foi assim no próprio... durante o Campeonato Paulista. Foi assim no jogo contra o Cruzeiro jogou no contra-ataque. O Cruzeiro está jogando em casa, está com resultado de 2-0. Vai lá, faz mais um, ou faz aquela retranca mais estilo Mano Menezes e deixa o São Paulo se resolver com esse defeito que eles têm mas Thiago Neves está muito previsível, né? O Cruzeiro fazer um gol para garantir. Beleza, simples assim. Não é assim o futebol, cara. São Paulo não vai repetir o jogo ruim que fez no Morumbi. Esquece isso. É questão do próprio cargo do Rogério Ceni. Não obstante ser um ídolo, ser um ícone, é questão de praticidade. O futebol tem que gerar, tem que produzir, tem que ter recurso, tem que vir patrocínio, tem uma marca estampada na camisa do São Paulo que não suporta tomar pancada e eliminação. Então, jogo ruim que foi feito no Morumbi, esquece. O São Paulo, então, Antônio Comedes vai atropelar o Cruzeiro, não estou dizendo isso. Mas São Paulo vai vir com uma proposta diferente. Agora, o Cruzeiro vai se posicionar para matar em contra-ataque? Não, o Cruzeiro nunca faz isso no Mineirão. O Cruzeiro propõe o jogo no Mineirão. É típico do torcedor do Cruzeiro querer isso. É a cultura do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que propor o jogo. Não é ficar... O Thiago Neves não pode estar falando de fazer um gol esperando o São Paulo. Aí vem uma bola no prato, que é um exímio finalizador. Faz o 1-0, aí o Cruzeiro vem pro desespero para tentar empatar. Muda esse do jogo. Não, tem que jogar a bola, o Cruzeiro tem que propor o jogo. E na circunstância do jogo, se o São Paulo facilitar, o Cruzeiro tem arma letal. Tem o Arrascaeta, tem o Thiago Neves, tem o Rafinha, tem o Ábila, tem o Sobis. O Cruzeiro tem ferramenta para matar o São Paulo, mas sem essa de esperar. Se o Cruzeiro for fazer proposta, e não é típico do Mano fazer isso. Eu acho que essa questão do fazer um gol tá no meio termo entre a necessidade e a circunstância, né? Como o Nico falou, propor o jogo. Eu acho que cabe ao Cruzeiro controlar e quando aparecer a brecha, fazer o seu gol. Não é aquela coisa de partir para cima desde o primeiro minuto por estar jogando em casa, né? Não tá, o 2-0 não tá a favor do São Paulo, tá a favor do Cruzeiro. Sim. E por supor que está jogando em casa com casa cheia, mantém o jogo no seu controle. Ocupar mais o campo, marcar pressão, posse de bola. E quando surgir a chance, no cruzamento ou no chute de fora, faz o gol. Depois tá tranquilo, mas não é questão de obrigação de fazer um gol. Não tem, o placar tá feito lá no Morumbi. Eu acho que, na minha opinião, né, eu acompanhei os jogos do São Paulo e eu vi a dificuldade do time de penetrar na zaga. Ele vai vir para jogar contra o Cruzeiro, se vir com 2 centravantes, então você já se imagina que bola na área. Bola na área, vai jogar com bola alçada. Vai jogar com bola alçada. Na minha opinião, o Cruzeiro deveria jogar no estilo do que o Grêmio fez contra o próprio Cruzeiro. Jogar dentro do campo do adversário. Na Copa do Brasil. Sim. E contra o próprio Atlético. Dentro do campo adversário com posse de bola. O Grêmio matou os 2 confrontos, você foi perfeito. O Grêmio matou os 2 confrontos fazendo isso. Mas ele está dizendo ocupar o espaço. Não é fazer a posse de bola, aquela posse de bola passiva dentro do seu campo. Não, propõe o jogo lá. É isso que eu estou falando de propor. Toca a bola, roda a bola, mas lá no campo adversário. Porque se o Cruzeiro deixar a bola... No campo dele, qualquer bobeira já é, né? O Cabral, às vezes, é displicente num passe. O próprio Henrique. O São Paulo vai tentar fazer alguma coisa no sentido de um cochilo do Cruzeiro, alçar a bola no prato. Essa vai ser a proposta do Rogério Ceni. Toca a bola nele que ele define. E nisso tem um problema porque a defesa do Cruzeiro, pelo menos os 2 pontos, né, atual, os 2 laterais, que são o Mike e o Diogo Barbosa, eles às vezes sobem um pouco demais, né?
Então abre espaço para alguma subida por ali, um cruzamento pela Talvez ponta. o Ezequiel não seja melhor nessa partida, não. Até porque o Mas Ezequiel não, vem... mas não se tá sabe nem se ele voltando, pode né? voltar, né? Você colocar um jogador que acabou de sair do estaleiro... é um num jogo decisivo, pesado, é um jogo complicado, pesado. não dá para você correr esse risco. O Henrique que voltou, que deve Mas, jogar mas a mesmo. substituição que ele fez no jogo contra o América não seria uma proposta? Ele fez uma substituição. possivelmente. Ele jogou o Hudson para a direita. Mas aí tem Porque aquela ele estava questão... insatisfeito com o Sim. Michael. O Mike, na verdade, ele... O torcedor cruzeirense está insatisfeito com ele desde 2015, né? É só... Mas Já o tem Hudson 2 ali anos. é volante, né? Ainda falta um pouco de pegada do lateral. Mas na verdade, eu Mas acho para que quem não gostou da para a atitude do qualidade Mike... do Hudson, ficar ali para conter subidas é ideal. Sim. Ele é um desarmador, um ladrão de bolas. Ele pode não saber o que fazer com ela depois, exatamente. Mas ele pelo menos Mas toma aí, do adversário. mas aí ele abre o Rafinha na direita para puxar, sim, pra puxar o ataque. Vamos ver. E a entrega do Rafinha jogando por ali é comovente. Ele viu que era a hora dele, né? Um jogador de 34 anos quase, que ainda corre feito menino. É um negócio Agora, que você fica assustado se quando o vê, Mano né? Menezes escalar como é o nome? O Hudson para sair jogando, fosse eu, Mike, chegaria na diretoria no dia seguinte que tem como emprestar? Porque não dá. É. O cara tem todas as chances. O cara que é o titular machuca. Ele tem a oportunidade. E é substituído por um... volante, é O complicado. volante é complicado. Vamos fazer mais uma pausa no Extracampo? A gente vai voltar daqui a pouco, a gente vai dar um giro pelos estaduais pelo país. Tem algumas semifinais interessantes que aconteceram essa semana, como também tem jogo bacana hoje. E amanhã também, hoje à tarde, amanhã pela Champions League. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Extracampo. A gente vai fazer uns giros agora pelos estaduais. Vamos começar pelo Campeonato Carioca, o Campeonato Nota 11 do Eurico Miranda, que teve uma final fictícia nesse domingo, né? Porque com um regulamento esdrúxulo, onde o regulamento... Você tem que começar chamando esse nome de dirigente. Campeonato onde o campeão da Taça Rio e o campeão do campeonato da Taça, né, Guanabara não se enfrentam na final como era antigamente. O campeão da Taça Rio ele só classifica para a semifinal. O campeão da Taça Guanabara ele só classifica para a semifinal. Mas quando chegou na semifinal da Taça Rio, já estava definido a semifinal do Campeonato Carioca. Agora assim, eu fico pensando, teoricamente não vão ter mais 2 fases, né? Semifinal e final geral do estadual. Vai acabar quando isso, cara? Em junho? Pois é, mas vai ter as finais, vai ter as semifinais para ter a final, né? O Vasco foi campeão domingo. Não, mas eu A falo o torcida seguinte, comemorou muito. Demais, é. Título fantasma. eu coloquei isso na mesa porque é o seguinte, Botafogo tem Libertadores, o Flamengo tem Libertadores e o Fluminense tem Copa do Brasil ainda, não tem? Acho que só o Vasco tá à toa. Só. Então, Tu é duro. é conflito de data, cara. Vai acabar quando esse negócio, né? Estende além da conta, o torcedor não aguenta mais. Se a gente colocar um coador e jogar tudo dentro, vai passar. O que sobra Não nesse dá nem coador? um cafezinho ralo. Não dá um café ralo, gente. É complicado. É complicado. Às vezes a gente cai na antipatia aí do público. Vamos tocar em coisa de campeonato estadual. Eu defendo o campeonato estadual porque eu acho que essa proximidade do time grande nas cidades interioranas, acho isso bacana para o futebol, mas assim, o valor financeiro é discrepante. Aí você pega um Rio de Janeiro que a gente já sabe que serão 4. Quem serão os 4? A gente já sabe, já tem isso. Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, não tem como sair disso. Minas Gerais, Cruzeiro, Atlético e América. Aí o 4, qualquer um que vier. Às vezes tem o América, né? O América faz força pra conseguir perder São essas vagas Paulo todo acaba ano. sendo um pouco mais democrático, porque naquela primeira, na semifinal anterior, Sim. na fase anterior, Nas oitavas. é um Nas quartas jogo de final, só, Teve quartas nesse ano. um jogo Não, só. foi 2 jogos. Dois Dois jogos, jogos? todos. Do anterior? 2 jogos. Então os times grandes da capital de São Paulo estão pior ainda, porque Vacilando. estão vacilando. Você Total. pega uma Ponte Preta da vida aí que está atropelando todo mundo, mas olha o nível técnico de jogadores do interior do futebol de São Paulo.
Várias vezes, normalmente o Campeonato Paulista, os jogadores que jogam o Campeonato Paulista são contratados por clubes da Série A. Sim, com Dos certeza. interiores. O Atlético já fez algumas apostas, por exemplo, como o Ricardo Bueno. Não, Atlético Cada Cruzeiro já brigaram pelo Camilo e tantos Agora, assim, outros aí. Eu acho que fica ainda mais gritante no Rio, porque é o seguinte, no Rio, o favorecimento aos grandes é institucional. É institucional. O próprio regulamento das taças, né, Rio, Guanabara, coloca Flamengo e Botafogo num grupo e Vasco no outro. Então, assim, como é que os pequenos vão lutar contra isso? Se eles sabem que são dois grupos, né? Teoricamente, 50% de chance de passar de fase. Só que nos dois grupos, as duas vagas vão para os grandes. Eles vão ficar em primeiro e segundo, Tudo né? pros grandes, Agora arbitragem pros grandes. Agora quem tomou nesse final de semana foi o Palmeiras, né? Palmeiras jogou ou não? Subestimou Dizem muito a que eles Ponte. estavam jogando até domingo de manhã, aí teve um descanso, uma pausa, e teve um jogo à tarde, né? Que estava jogando a Libertadores desde Na verdade, quinta-feira. o Palmeiras teve aquele acréscimo no jogo da Libertadores, descansou um pouco o time. Talvez seja, né? Jogou mais 8 O acréscimo minutos. de jogar até domingo de manhã. Cansa mesmo. Mas- A gente não pode brincar com a Ponte Preta. Não dá. Toda um vez clube que- de Série A. Toda um vez que clube o pequeno, time mas mineiro é vai Série A. enfrentar a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, se for fazer a aposta aqui, se for, eu já falo, Ponte Preta. Porque o time enjoado. Os dois times de Campinas, né? Sempre a gente falava de pegar a Ponte Guarani lá, falava pedreira. Pedreira? Independente de qual estádio que seja, que fosse, né? E uma torcida apaixonada, a torcida Ponte. macaca. Torcida apaixonada. Pode ser Agora- reeditada a final de 77, né? Sim, 40 anos depois, né? Corinthians e Ponte Preta. Quem sabe esse ano não tem essa Só que, questão de comprar, só que né? dessa vez o tabu vira, né? Na época era o Corinthians que buscava um título depois de um jejum muito grande. Hoje é a Ponte. É, Tem um depois jejum de mais de 100 anos, 110 né? anos. E não de 40. mas, e dessa vez também tem mais árbitro em campo, né? Então não vai ser tão fácil pro Corinthians vencer com a ajuda da arbitragem. Agora, assim, o meu destaque pro Paulista e pra esse jogo da Ponte Preta com o Palmeiras, que crime que vai ser o Potker jogando Série B no segundo semestre, né? Ah, Em vai vez de ser. jogar Série A. Vai ser. Aí se mexeu muito com ele, né? Vai jogar no Inter. É um. Mas, gente. É um bom jogador. Não é igual andaram dizendo, alguns comentaristas andaram dizendo por aí que era o novo Ronaldo Fenômeno, era o novo Adriano Imperador, mas é um bom jogador. Mas na boa, ele vai jogar uma Série B por um grande clube Não, do sim, Brasil. sim, E tem eu acho isso, talvez um contrato muito bom. Não, com certeza. E ele tem uma chance de fazer uma Série B excepcional. Ele tem a chance de fazer uma Série B excepcional e talvez realmente vai virar esse Ronaldo aí que você está querendo. Não, eu não. Ah, Disseram né? por aí Disseram. que ele poderia ser o novo E Adriano. assim, eu acho até tudo bem. Jogador que foi oferecido de graça para Corinthians e Santos. E nenhum dos dois quiseram contratar o ano passado. E eu vou falar pra vocês, Não tinha grife, né? essa questão dele... Eu falei que seria um crime ele jogar Série B em vez de jogar Série A esse ano, mas ele tem um cenário muito favorável para jogar Série B no Inter. O Inter não tem centroavante. O titular dos caras é o Brenner. De onde Até que porque veio esse camarada, né? o Zago trouxe do Juventude. O Nico Lopes não jogou nada, não Rapaz, vai um camarada jogar. que eu gostei na Libertadores, Nico Lopes, mas Não jogou não nada. arrumou nada, né? Então, um jogador que me chamou a atenção na Libertadores. Pois é. Vamos fazer então aqui um breve palpite aqui pra gente terminar o programa. Atlético e Libertad. Libertad e Atlético, no Paraguai. Se o Atlético jogar como jogou nos 20 minutos dos gols do Fred, goleia. O Libertad é muito fraco. Atlético, favoritíssimo. Nico apostando no Atlético. Vai marcar até semana que vem. isso aí. É novidade, Nico. Ele apostando no Atlético, né? Porque no último que foi jogar contra... Foi jogando A estreia. A estreia, quase que se acertou o placar. Eu vou apostar no Atlético. Eu acredito que o Atlético ganha 3-1. Mas eu apostei contra o Atlético na primeira rodada, mas ao mesmo tempo eu disse que o Atlético é o primeiro colocado com o pé nas costas, não há que se falar Não, em também outra não, coisa. O que a gente está cobrando E nem aqui, pode ter outro discurso lá dentro. o que a gente está cobrando aqui, viu, Atlético Campos, você ficar chateado com a gente, o que estamos cobrando é que o Atlético renda mais, porque a parada do Atlético não é a primeira fase da Libertadores, É a segunda é a fase. segunda fase. É a oitava de final, as quartas de final. Cruzeiro e São Paulo. 1-1. Ó, é para falar o placar ou res... Eu optei pelo Ele placar, já porque eu falou achei o que seria placar. assim. Ah, cara. A tônica do jogo pede isso, né? Não, o Empate. Cruzeiro ganha o jogo. Cruzeiro ganha o jogo. Eu vou num placar bem moleque. 3-0 Cruzeiro. Ó, ousado. 3-0 Cruzeiro. E dependendo da proposta de jogo do Cruzeiro no primeiro tempo, ele não está errado, não. O destaque do São Paulo nas últimas semanas foi o fair play do Rodrigo Caio, porque o time em si não tem dado de destaque nenhum. Não tá merecendo. Mas hoje à tarde também tem jogo legal pela Champions League, né? Quem tiver em casa aí
acompanhe. Amanhã também tem jogo legal também pela Champions League. Além disso, tem a Libertadores essa semana, tem vários clubes brasileiros e também tem Copa do Brasil. Nico, obrigado por ter vindo participar com a gente. Sempre bom tê-lo aqui. Tamo junto e misturado. Valeu pelo convite, estamos à disposição aí. Ô, Vinícius, obrigado por ter vindo. Semana que vem você está aqui de volta para... Mais uma vez, né, segurando a barra para o André aí. Eu agradeço demais por estar aqui, a chance de estar aqui batendo esse papo legal com vocês. E até vou fazer uma ressalva, porque não falei na abertura. O Nico falou que ia ter aula comigo com o seu mestre. Quem dera. Eu sou sempre aprendiz, ele que manda. Isso aqui tem anos de casa. Esse tem mais a gente tem que aprender. Gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado o Extracampo no dia de hoje. A gente volta semana que vem, falando um pouco mais, já trazendo os classificados aí para a final do Mineiro, também falando um pouco sobre o que aconteceu na Copa do Brasil. Quem sabe a gente tem belos jogos aí de hoje até domingo. Até a próxima. Tchau.